Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre a indústria cultural, é uma primeira parte desse assunto que nós vamos tratar então de vários conceitos relacionados à produção de bens culturais, cultura de massa, meios de comunicação. Então vamos lá? O objetivo da aula de hoje, então, é compreender o conceito de indústria cultural e a sua relação com o cotidiano dos indivíduos. Então, quando a gente usa esse termo indústria cultural, é um conceito, é uma escola sociológica, diversos autores também na metade do século XX trabalharam com vários debates a respeito dos reflexos de como que o rádio, a televisão, os meios de comunicação influenciam a vida das pessoas e também na produção de bens culturais. Então, por exemplo, cultura de massa, músicas que chegam para milhões de pessoas, a influência no comportamento, sociedade capitalista, a relação com o consumo. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Bom, aqui nós temos uma primeira reflexão. Então, o que vem em sua mente quando você pensa a indústria cultural? Então, se eu disser para você assim, ó, o que é indústria cultural? Indústria, produção de produtos, cultura, lazer, música, filmes, televisão. Então, existe uma indústria que produz esse tipo de produto cultural, ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história, as artes, a cultura passou também a ser tratada e ser comercializada como mercadoria. Então, nós vamos ver o reflexo disso e a influência ideológica na vida das pessoas. Então, aqui nós temos um primeiro conceito que é importante para pensar a indústria cultural, que é o conceito de cultura de massa. Tá? Essa palavrinha massa, ela se refere àquela cultura que chega para milhões de pessoas. Então, quando eu digo a massa, eu estou me referindo a milhões de pessoas. Existem alguns autores também que falam de massa e remetem ao significado de massa mesmo, de algo moldável, algo manipulável. Então, a definição que nós temos aqui é a seguinte: produzida pelos meios de comunicação de massa, ou seja, meios de comunicação que chegam para milhões de pessoas e pautada por interesses comerciais, ela se caracteriza por transformar práticas, saberes, costumes de diferentes classes em mercadorias. Então, aqui a gente vai ter uma imagem que se refere a uma banda famosa de rock, que é o Rolling Stones. Então, aqui a gente tem um exemplo de música e cultura de massa. Veja, existe então uma produção de um produto cultural. E esse produto cultural, em essência, primordialmente é a música. Mas essa banda aqui, as imagens que a gente vê no slide, ela não se concentra apenas na música, aqui tem uma estética. Então, os sujeitos que gostam, que admiram, que ouvem essa música, eles acabam também comprando um estereótipo, vamos pensar, o símbolo ali, a camiseta. Então eu represento, eu passo a assumir uma identidade baseada nesse produto cultural aqui que está sendo vendido para mim. Então não somente a música, mas também o estilo, tá? Uma forma de pensar que remete à identidade, por exemplo. Para pensar também a cultura de massa, a gente tem o conceito de alienação, tá? Bom, a palavra alienação, ela tem muitos significados. Então, os autores que trabalhavam com o conceito de alienação, vários deles são alemães. Então, tem que prestar atenção, tem traduções que às vezes diferem um pouquinho quando vem para o português, tá? Mas, em essência, assim, quando a gente fala de alienação, a gente fala de... se eu estou alienada, eu estou separada de algo, que é um pouquinho diferente do que se usa esse termo alienação no senso comum, tá? Então, às vezes vocês ouvem falar assim, tal pessoa está alienada do mundo, ela não está prestando atenção, ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, tem um pouco esse sentido, ok? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito de alienação e ideologia a partir da teoria de Karl Marx. Então, tem outros significados, tem outras formas de pensar, mas aqui a gente vai focar então na teoria de Karl Marx para pensar a cultura de massa.
Então aqui a alienação seria estar alheio, estar fora, separado, não estou prestando atenção aos acontecimentos sociais, ou achar que está fora da sua realidade. Então, se você for pegar esse conceito e trazer para o âmbito dos meios de comunicação, você tem ali um caráter de manipulação das massas. Como eu disse para vocês, o termo massa refere-se a milhões de pessoas manipuláveis, moldáveis. Então aqui, por isso a figura das marionetes. Bom, já o conceito de ideologia, que eu acabei de citar para vocês, na perspectiva de Karl Marx, vai tratar do âmbito de uma falsa consciência, de uma ilusão. Tá? Então, como que o Marx entende isso? Ó, por meio da ideologia, a classe dominante ela busca fazer com que os seus interesses e ideias se transformem no interesse de todos. Então, é como se as pessoas, através da indústria cultural, cultura de massa, tivessem formas homogêneas de pensar e também buscassem interesses específicos. Tá? Desse modo, a elite tende a orientar, então, comportamentos de acordo com seus objetivos, a conduta da sociedade e os valores dos indivíduos. Essa orientação ideológica ela tem muito a ver com tornar os produtos desejáveis da indústria. Tá? Então, quando eu desejo comprar uma roupa nova para me sentir melhor, ou quando eu vou, por exemplo, se eu voltar no exemplo ali do rock and roll, da música do Rolling Stones, eu não estou consumindo só aquela música, eu estou consumindo também um estilo de vida. Então, esses processos, eles acabam homogeneizando, massificando os gostos das pessoas. Então, muita gente às vezes acha que tem gostos muito peculiares, muito individuais, mas na verdade ele está sempre comprando produtos culturais que está ali à sua disposição. Então, aqui nós temos uma primeira atividade. Veja, ó, explique ao menos 2 características do que seria uma cultura de massa. Então, vamos pensar na televisão, na influência, nas propagandas mesmo, nos intervalos que tem entre os programas televisivos, tem uma série de propagandas, e escreva exemplos em seu caderno, ok?
Pessoal, conseguiram pensar então em uma construção de uma resposta para a gente debater aqui então a ideia da cultura de massa? Vou ler para vocês então algumas características. Então, quando a gente fala de cultura de massa, né, desses processos que chegam para vocês através da internet, da mídia, enfim, a gente sempre tem que estar atento que a cultura de massa, ela sempre se configura em uma mercadoria, tá? Então, eu estou assistindo um filme, eu estou assistindo algo que foi produzido como mercadoria, aquilo está sendo vendido. Ele é produzido também com uma certa ideologia, então os autores vão discutir que determinados filmes, né, a maioria deles, você assiste, você já sabe como vai ser o desenrolar da história, ou seja, tem uma ideologia ali que tem a ver com a consciência coletiva, a forma comum das pessoas pensarem. E também, em terceira característica, é que a cultura de massa ela gera uma certa alienação. Então, se eu assisto o tempo todo séries parecidas, filmes parecidos, ouço músicas, mesmo que seja de estilos diferentes, aquele conteúdo já está pronto, já existe uma interpretação pronta. Então, eu estou um pouco alienado de pensar o processo. É como se eu tivesse a minha capacidade de refletir e pensar sobre o processo, ela vai sendo tomada de mim na medida em que eu vivo numa sociedade em que já está tudo pronto para eu pensar de determinada forma, para eu exercer meus julgamentos de determinada maneira, ok? Bom, então a indústria cultural, vou ler para vocês. Nos dias de hoje, as culturas são influenciadas tanto por costumes locais, como por dinâmicas que em certa medida vão tender a uniformizar expressões culturais pelo mundo, tá? Então, o cinema faz muito isso, trabalha com estereótipos, né? Muitas vezes a televisão também, alguns programas televisivos, a gente assiste uma determinada, ou até mesmo jornalismo, então vai assistir um determinado programa de TV, um conteúdo jornalístico, muitas vezes a mídia se coloca como portadora da voz, da maneira como o povo pensa. E também faz a troca. Então, a mídia traz muito o que o povo quer ver, né? Então, os hábitos culturais na atualidade são influenciados por modismos e estímulos ao consumo, o que é proporcionado por um sistema de produção e ampla circulação de mercadorias, tá? Então, o consumo está sempre nas entrelinhas, né? Está sempre nos intervalos ali dos programas televisivos. Esses hábitos, eles recebem influência dos meios de comunicação que alcançam milhões de pessoas com a proposta de informar, entreter e, eventualmente, educar. Então, na televisão, na produção fílmica, o cinema em geral, geralmente a maioria dos conteúdos ela é formulada mais para o entretenimento do que necessariamente para ser um conteúdo educacional, de uma informação de qualidade, trabalhar com, de repente, ali documentários, questões mais científicas. Então, a cultura de massa, ela trabalha mais mesmo com a parte lúdica, por quê? Porque ela está vendendo o tempo todo suas mercadorias, os seus produtos. Então, a televisão, o rádio e outros meios de comunicação são considerados veículos de ampla difusão, porque eles atingem a massa, uma quantidade indeterminada de indivíduos, que tem o objetivo, então, de direcionar esses indivíduos para um tipo específico de consumo. Tá? Então, refere-se a uma produção industrial porque busca atingir a maioria da população. Tá? Aqui nós temos uma figurinha, né, de uma família assistindo televisão e a filha diz, ou a neta ali, não sei, ela diz assim, ó, quem matou o Max? Quem matou o Max? Então está gerando uma expectativa, né, dentro do conteúdo que está sendo exibido. E aí a pessoa que está do lado de cá diz, quem matou o meu cérebro? Ou seja, está tudo pronto. Então a própria interpretação do conteúdo fílmico, televisivo já está pronto. Então a gente tem pouco esforço de pensar a respeito, de refletir a respeito sobre o que chega para nós, né, desse produto da indústria cultural.
Então aqui uma atividade, reflita sobre os seus hábitos culturais. Então que produtos da indústria cultural você consome? Pense um pouquinho nas séries, nos filmes, nas músicas que você gosta e pense no caráter, no estilo a que eles remetem e escreva um pouquinho sobre isso.
Pessoal, conseguiram pensar então um pouquinho sobre os tipos de produtos culturais que vocês mais gostam, as coisas que vocês assistem, o que vocês ouvem e de que forma isso influencia a maneira pela qual vocês pensam, julgam, refletem sobre o mundo? Então, eu vou ler uma possível resposta para essa questão. Você pode citar o consumo de produtos provenientes da música, do cinema, da TV e da internet, assinalando a influência desses meios no seu cotidiano ou no cotidiano geral. Ou seja, quando a gente fala então desse consumo de produtos, a gente está sempre reforçando para vocês que o conteúdo que a indústria cultural passa é um conteúdo já pronto. Então, as pessoas estão acostumadas a ter esse acesso e não refletirem tanto sobre o tipo de informação que elas recebem. Então, só reforçando, por exemplo, lá, um programa de jornal, né? Programas do meio-dia, que tem vários canais locais. Então, eles trabalham com ideias, né? Reforçam muitas vezes estereótipos, trabalham com visões preconceituosas e reforçam também muitas vezes o que a própria população pensa. E a gente assiste esses programas ou assiste outros jornais, informações e não questiona essas informações. Então é sempre bom estar atento ao caráter de consumo. Então tudo que a televisão veicula tem muito a ver com interesse econômico, está vendendo uma ideia, está vendendo um produto, um estilo de vida. Bom, então uma retomada aqui sobre essa aula sobre a indústria cultural, o conceito de alienação, o conceito de ideologia, tá? Então isso está presente na nossa vida no cotidiano. Então o tempo todo a gente está lidando com essas informações e a sociologia nos ajuda a parar um pouquinho e refletir sobre esse mundo, para a gente sair um pouco dessa ideia de que eu estou alienado, de que eu estou fora, de que eu não posso pensar esse mundo que se apresenta diante de mim, tá? Aqui nós temos algumas referências para quem quiser se aprofundar, esse é um conteúdo muito interessante e tem muitas obras na sociologia que discutem o tema da indústria cultural. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre indústria cultural, parte 1, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.